Agora, a nesga ou gusset, a gente faz toda com a cor A, que é a nossa cor principal. Seguindo as primeiras instruções, a gente vai fazer o trabalho do lado direito, aqui da parte que a gente está vendo o direito do trabalho, e a gente vai levantar o número de pontos indicados na receita de acordo com o seu tamanho na lateral direita do calcanhar. Então, lembrando que aqui a meia está de ponta cabeça, né? Aqui está o lado certo. Então, se a gente vira o calcanhar pelo lado certo, né, aqui estaria a batata da perna e aqui estaria atrás. Então, o lado direito do nosso pé estaria aqui. Então, esse lado é o lado direito. Caso você se confunda, tenha dúvida, você pode ver também onde você terminou aqui, você cortou o fio da virada do calcanhar, virar aqui 90 graus e aqui que começa o levantamento dos pontos para nossa nesga. Vamos começar a levantar os pontos. Pegue de novo o fio da cor A. Aqui você pode levantar os pontos da forma como você preferir. E a gente fez essa bordinha de pontos cordões para facilitar o levantamento dos pontos. Então você pode pegar o ponto bem aqui nessa bolinha que se forma entre uma carreira e outra do ponto cordões. Você pode usar aqui a própria agulha ou uma agulha de crochê também, se você preferir, uma agulha auxiliar, da forma como for melhor para você. Então, veja o número de pontos que você deve levantar de acordo com o seu tamanho, que está indicado na receita. Caso você tenha feito números a mais ou a menos de carreiras no calcanhar, aqui na altura do calcanhar, para acomodar melhor, você deve alterar esse número de pontos também que você está levantando. Então, se você não alterou nada, é só seguir o número de pontos que está na receita. Então, vamos continuar levantando os pontos e eu volto para mostrar a sequência. E aqui no final, um ponto importante é que vocês façam o levantamento do ponto aqui também nessa carreira que tá na cor A e na cor B. Porque se você não fizer aqui, vai formar um buraco bem aqui no começo do seu calcanhar. Então lembre de levantar esse último ponto aqui também. Você pode levantar até na cor A aqui, na última bolinha que ficou, da cor A, para ficar mais imperceptível o levantamento dos pontos. Ó, vai ficar um pouco torcidinho, mas na hora que a gente terminar o calcanhar vai ficar imperceptível. E agora, aqueles pontos que estavam em espera da parte da frente da nossa meia, logo no começo do calcanhar, você coloca de volta na agulha. Aqui, como eu tô no laço mágico, já tá aqui na agulha. Se tiver num fio auxiliar ou no tubo de silicone, coloque de novo na sua agulha. E a gente vai tricotar esses pontos. E antes de começar a tricotar, coloque um marcador de pontos aqui no final do levantamento dos pontos do calcanhar. E agora a gente tricota todos os pontos em ponto meia. Nesse último ponto, cuidado que ele vai estar solto, então faço com meia e ajusta aqui a tensão do fio desse último ponto, para ele não acabar soltando. Tricotou todos os pontos que estavam em espera, vamos colocar mais um marcador de pontos. E a gente agora vai levantar essa lateral esquerda do calcanhar, levantar os pontos aqui na lateral esquerda. Então, vamos passar aqui nosso laço mágico. Lembrando novamente que aqui, para evitar o buraco, lembre de levantar o primeiro ponto aqui nessa junção da cor A com a cor B, então logo aqui, né? Ou aqui na cor A, para ficar mais invisível o levantamento dos pontos, né? Que é essa última bolinha aqui, esse primeiro ponto. Aqui. E ao levantar esse ponto, ó, repara que esse fio vai ficar solto aqui. Então lembre de ajustar o fio para não acabar ficando algum buraco
na sua meia. E segue para levantar o próximo ponto, na próxima bolinha aqui do nosso ponto cordões, lembrando de dar uma ajustadinha aqui na tensão. Então, aqui estão levantados os pontos na lateral esquerda. Então, lembrando que a quantidade de pontos que você levantou na lateral tem que ser igual ao número de pontos que você levantou aqui na primeira vez, para ficar simétrico os dois lados da meia. E vamos terminar a última parte, que é esse final onde a gente estava fazendo a virada do calcanhar. A gente vai passar esses pontos aqui que estavam em espera da virada do calcanhar para a agulha, aqui como tá no laço mágico, ou se você deixou os pontos numa outra agulha ou no tubinho de silicone, faça aí a virada. Vou puxar o laço mágico. Então, esses últimos pontos que estavam em espera, a gente vai fazer todos os pontos em meia, lembrando de ajustar esse primeiro ponto aqui, para ele não ficar frouxo. E vamos seguir tecendo todos os pontos da virada do calcanhar em meia até o final. Até o último aqui. E está terminado o levantamento de pontos para nossa nesga. E esse daqui vai ser o último ponto da volta, então aqui a gente vai começar. Vou colocar um contador de carreiras, você pode colocar um marcador para indicar o início da volta. E agora a gente vai fazer as diminuições da nesga, que é o que vai fazer o formato da lateral do pé para ficar ajustado o calcanhar. A volta 1 são pontos meia. Até 3 pontos antes do marcador. E agora a gente vai fazer 2 pontos juntos em meia, 1 meia e passar o marcador. E agora o número de pontos indicados na receita em meia. Vamos passar o marcador e seguir com 1 meia, 1 SSK. SSK. Então, passou o marcador, 1 meia, 1 SSK. E agora a gente vai fazer meia até o marcador do início da volta. Meia até o marcador do início da volta. E assim a gente vai finalizar a nossa volta 1 da nesga, das diminuições. Pode passar o nosso marcador de início de volta. E agora a gente vai seguir para a volta 2, que são todos os pontos em meia sem nenhuma diminuição. E a gente repete as voltas 1 e 2 até o número de pontos, até você fazer as diminuições suficientes para chegar no número de pontos que estão indicados na receita. Quando você terminar todas as diminuições, esse vai ser o formato da sua meia. Então, aqui a gente tem essa carreira de diminuições que vai formar essa diagonal para baixo. Forma aqui esse losango, logo depois do calcanhar. Do outro lado também. Forma aqui a diagonal para baixo e o losango. E o peito do pé e a parte de baixo do pé vão ter a mesma quantidade de pontos. Aqui, se acontecer de formar esse buraquinho aqui, não tem problema. Depois, nos acabamentos, a gente faz um arremate e fecha.
parte de baixo do calcanhar e a parte de trás. Então é isso, esperamos que vocês estejam gostando de tricotar a sua meia mosaico e a gente se vê no próximo vídeo.